Sejam bem-vindos ao Polaris Podcast. Nosso convidado de hoje é Érico Collier, que decidiu abandonar a carreira no escritório para buscar um novo jeito de viver e empreender. Com aprendizados na Argentina, Alemanha e Suíça, hoje ele se dedica ao Pé do Morro, um projeto que visa a produção orgânica de queijos e tudo mais que o solo, o tempo e a natureza oferecem. Meu nome é André Pastina e comigo está Conrado Abreu. Érico, você pode contar um pouco da sua trajetória antes de se tornar produtor de queijo? Posso sim. Bom, eu sou formado em administração. Estudei em Araraquara, na Unesp, interior de São Paulo. E logo depois da faculdade, né, eu fiz meio que o script do administrador. Eu fui prestar programa de trainee numa multinacional, passei num desses programas e comecei a trabalhar numa multinacional alemã. Eu já falava alemão, né? Minha mãe foi professora de inglês, então inglês eu já falava, e falava alemão por causa do colégio também, né? Então tinha essa ideia de trabalhar numa empresa alemã, de repente eu fosse parar na Alemanha também, que era uma coisa bacana que eu pensava. Bom, dito e feito, né? Então prestei esse programa de trainee, e estava trabalhando na área de administração, né? Eu trabalhava com atendimento ao cliente nessa empresa e teve uma implementação de sistema, né, o SAP, nessa empresa, e eu, como trabalhava nessa área de atendimento ao cliente, eu tinha interação com todas as áreas da empresa. E depois essa implementação foi para os outros países do grupo, né, e eu acabei indo morar na Alemanha pela empresa para trabalhar na implementação desse sistema nos outros países. E foi uma experiência muito bacana, né? Então eu fiquei 4 anos trabalhando aqui no Brasil e 2 anos morando em Munique, na Alemanha. E foi lá que eu tive vontade de fazer alguma coisa diferente, né? Então eu tinha uma carreira de sucesso, né? Relativo sucesso na multinacional, mas eu senti que faltava alguma coisa e foi aí que eu virei a chave e comecei a buscar outras experiências que me levassem a ser um produtor de queijos. E como que foi esse processo, assim, né? Você teve essa vontade, surgiu aí essa ideia de se desvincular, esse script, né, que você citou, e aí quais foram os seus primeiros passos, assim, nessa nova jornada? Bom, isso foi em 2015. Em 2015 eu estava morando em Munique, e daí a empresa teve um plano de demissão voluntária, e foi isso que me ajudou, né, a colocar o plano em prática. Eu sempre gostei muito de cozinhar, gostava muito de comer, né, e daí eu falei, deixa eu passar algum tempo trabalhando com algumas coisas que eu gosto, e daí depois de trabalhar com essas coisas eu vou decidir se eu quero voltar para multinacional, para iniciativa privada, ou se eu quero empreender em alguma dessas áreas. E ainda quando eu estava lá em 2015, eu comecei a planejar e traçar essas minhas primeiras experiências. Então eu entrei em contato com uma vinícola na Argentina. O plano era trabalhar com vinho, azeite, queijo e cerveja, né? Esse era o plano inicial. Então, enquanto eu estava lá, eu comecei eu entrei num site que coloca em contato pessoas que que oferecem trabalho e pessoas que precisam de alguém ajudando, e achei exatamente uma vinícola com o perfil do que eu gostaria, né? Então, uma vinícola pequenininha, orgânica, que faz vinhos de fermentação natural. E, bom, fui conversando com eles e fechei minha primeira experiência com eles. E a segunda experiência ia ser na Suíça, trabalhando com queijo. O projeto que eu trabalhava pela empresa era na Suíça, né? Então eu tinha bastante familiaridade com o país, com as pessoas de lá. E daí, esse era o plano, né? Enquanto eu fui para a Argentina, ainda não tinha nada fechado do queijo, né? Foi uma experiência super bacana, que eu fui de carro para a Argentina. Então eu saí de São Paulo com o carro da minha irmã, porque eu não tinha nada no Brasil, não estava morando fora. Então eu peguei o carro dela, que inclusive é o carro que eu tenho até hoje, e fui de carro. A viagem para ir
Foi uma viagem que durou uns 10, 12 dias, e depois para voltar durou mais ou menos uns 15 dias. E eu fui pelo lado argentino, né? Então eu cruzei a fronteira em Foz do Iguaçu. Em vez de descer pelo Brasil, eu fui descendo pelo lado argentino. E eu sempre gostei muito disso, né? De sair assim, em contato e ter mais contato com a viagem, né? De não pegar um avião e chegar no destino, né? Mas ir parando, ir conhecendo. E tanto é que eu fui sem reserva nenhuma, né? Fui com um mapa, com GPS, e fui decidindo onde eu parava, onde eu não parava, o que eu queria fazer. E foi uma viagem super bacana. Conheci cidades muito legais na Argentina e foi bem legal. Bom, chegando lá em San Rafael, que eu morei 2 meses nessa pequena vinícola, a vinícola chama La Rosendo, e sou louco, inclusive, para trazer uns vinhos deles aqui para o Brasil. Mas foi uma experiência super bacana, fui super bem acolhido. Depois disso, já aqui no Brasil, já tocando o projeto, o Ale, que era o vinicultor lá, veio aqui, me ajudou a fazer nosso primeiro vinho aqui, foi bem legal. E enquanto eu estava lá na Argentina, eu estava conversando com o pessoal da Europa, né, para a minha experiência do queijo. Então eu estava conversando com o Urs e a Karen, que foram os 2 que me receberam na Suíça. Eu passei 2 meses na Suíça, e com o Stefan e a Cláudia, que me receberam na Alemanha. E bom, voltei da Argentina, voltei para o Brasil, voltei de carro, voltei trazendo vinhos, né? Ainda parei em Santiago, fui para o Chile, cruzei fronteira com 3 caixas de vinho no carro. Eles não queriam me deixar passar porque achavam que eu ia vender o vinho lá em Santiago, não sei o que, foi um rolo, mas eu consegui voltar para o Brasil e voltar com os vinhos. E daí eu fiquei mais ou menos 1 mês aqui e já fui para a Europa. Aí eu morei 1 mês numa queijaria biodinâmica na Alemanha, e com o Stefan, e depois morei mais 2 meses na Suíça, que tem um processo super tradicional, né, que no verão a neve dos Alpes derrete e as vacas sobem para pastar o pasto que brota, né, depois do degelo, e em vez de você descer todo aquele leite que a gente tirava 400 litros de leite lá. Em vez de você descer 400 litros de leite todo dia, você transforma esse volume em queijo e desce 40 quilos de queijo, que é muito mais fácil. E daí é um queijo que você vai conseguir conservar, guardar, maturar ele para ele ser consumido mais para frente, né, na época, no inverno. Então é um jeito de você aproveitar a abundância que o verão, né, num país europeu tem, e produzir bastante alimento e guardar isso para épocas de vacas magras, né, literalmente. E foi uma experiência super bacana, que é um processo super tradicional. Eu fazia queijo lá, então eu cuidava das vacas, fazia ordenha, fazia queijo, era trabalho físico assim, né? Mas foi super legal e sei lá, me sinto muito bem de ter participado de um processo tão tradicional assim. A gente fazia queijo lá num tacho de cobre de 600 litros aquecido a lenha, né? Então tinha uma fogueira embaixo. Foi super bacana. Bom, depois disso eu voltei para o Brasil. Eu decidi que eu tinha trabalhado com vinho, me apaixonei pelo vinho, depois trabalhei com queijo, me apaixonei pelo queijo, e deixei a cerveja e o azeite para depois, né, que acho que ia ser muita coisa para minha cabeça. Voltei para o Brasil em setembro de 2016, me mudei para o sítio, uma família que a gente tem aqui em Cabreúva, São Paulo, e comecei a tocar o projeto. Plantar as uvas, a gente plantou algumas oliveiras, e daí no finalzinho daquele ano, em dezembro, fiz meu primeiro teste, né, meu primeiro queijo teste. E de lá para cá, as coisas foram crescendo, foram evoluindo e não paramos mais. Vou perguntar, Érico, da propriedade, né? Então você comentou que já era da família. Como é que foi? Você teve que adaptar muita coisa ou já conseguiu aproveitar a estrutura que tinha lá? Como é que foi isso? Quando eu fui nessas experiências, né? E isso eu fui, acho que eu acabei não falando, mas esses trabalhos eu entrava em contato, conversava com as pessoas, contava a minha história e trocava o meu trabalho por cama, comida e o aprendizado. E o intuito era esse, né? E foi muito legal, foi muito legal. E daí, com base nisso, eu já tinha a propriedade que a gente tem aqui em Cabreúva na cabeça,
já pensava o que daria para fazer aqui. Quando eu cheguei aqui, esse tipo de produção que eu queria fazer não tinha nenhuma estrutura, né? Então a gente precisou começar do zero mesmo. Inclusive, tem uma etapa antes disso, né? Porque não adianta eu vir e aplicar o conhecimento que eu aprendi na Argentina, na Alemanha, na Suíça, cegamente, né? Eu tinha que entender as nossas condições aqui no Brasil e aqui em Cabreúva, e fazer uma coisa meio adaptada. Então, antes da gente começar a mexer aqui, colocar mesmo a mão na massa, eu fui visitar produtor de vinho, produtor de uva, produtor de queijo, para entender de que forma que a gente podia mais ou menos implementar aquilo que eu experienciei fora do Brasil, aqui em Cabreúva, aqui em São Paulo, de uma forma que isso funcionasse e fizesse sentido para mim e para a nossa região, para a nossa realidade. Legal. E Érico, a questão do queijo, né, acabou sendo você acabou priorizando a produção de queijo em detrimento do vinho, do azeite, enfim. Ou é uma questão mesmo de tempo para o projeto ficar pronto, o vinho demora mais tempo, o azeite demora mais tempo? Como que foi essa sua escolha de que você vai lançar para o mercado antes, o que você vai priorizar? Teve essa construção? Eu acho que tem sim, André, e acho que é um pouquinho das duas coisas. Que a uva e as oliveiras, elas precisam de mais tempo, né? As plantas para se desenvolverem, para atingirem uma maturidade, para dar bons frutos para a gente fazer vinho e azeite. E a gente está numa propriedade pequena, né? Então a gente não tem muito espaço. A gente plantou aqui um pequeno vinhedo, plantou um pequeno olival que a gente espera que dê para o nosso consumo e para a gente apresentar para as pessoas que vêm visitar a gente aqui. E o queijo a gente consegue produzir mais volume aqui, né? E também comprar o leite de fora. Então a gente tem vizinhos produtores de leite aqui, e hoje a gente está comprando metade do que a gente produz vem de fora e a outra metade a gente produz aqui mesmo, né? Com os nossos animais. E então o leite ele tem essa facilidade. É isso. Tem diferença, né? Você comentou que usa um pouco do leite comprado, outro vocês mesmos produzem aí. Na hora de fazer o queijo, no processo do queijo, existe algum risco de usar essas fontes diferentes de leite, dependendo, eu não sei, tá? Eu sou super leigo, mas do tipo da vaca, isso pode dar alguma diferença no processo ou não tem muito esse perigo? Tem sim. A gente, você tem que conhecer muito bem, né, quem produz o seu leite, né? Porque o leite ele é composto, a composição dele, né? Bom, isso tudo, lembrando que eu sou administrador, né? Tive essa experiência fora, né? Trabalhando com isso, mas eu, de forma super leiga, né? Então, quando eu estive lá, eu estava absorvendo tudo que eles me falavam, né? Tudo que meus mestres me falavam. E depois que eu voltei aqui para o Brasil, comecei a estudar cada vez mais para entender um pouco melhor sobre a produção. Antes, né, de trabalhar com isso, eu não pensava muito em leite, né? Leite era um líquido branco, né? Sei lá o que era o leite. E isso mudou de figura agora que eu sou já um técnico da área, né? Então, o leite, ele é composto por água, proteína, gordura e lactose, que é açúcar, né? E o leite é isso, ele sai da vaca numa temperatura, sai morno, né? 37 graus, cheio de água e com bastante açúcar também. Então é um meio que qualquer problema que você tenha, né, na produção, na ordenha, né, nesse trajeto todo, ele pode ter algum tipo de contaminação. E tem condições ideais para a proliferação de bactérias. Então tem que ser um processo muito bem feito. A gente tem um relacionamento muito legal com esse cara que produz leite para a gente faz análises do leite todo mês, a gente acompanha, né, características do leite para saber se está tudo bem, se não está. Então é um processo assim, que pode ter algum problema, mas se você tem tudo controladinho, né, e você conhece e confia de quem você compra, aí os riscos são bem pequenos. Aproveitar que a gente falou do leite, quais são os ingredientes base na produção de queijo? De forma bem resumida, a gente pega esse leite,
E o leite e o queijo, né, a gente nem sempre pensa nisso, né, mas o queijo é um alimento fermentado. E a gente está rodeado de fermentação, né, então vinho, queijo, cerveja, pão, são todas técnicas de fermentação, são todas técnicas de preservação de alimento. Então o queijo ele é fermentado, o queijo ele precisa de bactérias, essas bactérias elas vão consumir esse açúcar e vão transformar em outras coisas e esse é o caminho que o queijo tem, né? Então ele precisa das bactérias. Então a gente pega o leite, a gente inocula bactérias, essas bactérias começam a se desenvolver nele, a gente coloca uma enzima que chama coalho, essa enzima ela junta as moléculas de proteína, então o leite do estado líquido passa para um estado gelatinoso. A gente vem com um instrumento que a gente chama de lira, que ele parece mesmo uma lira, uma harpa. A gente vem e corta essa gelatina em grãos maiores ou menores, dependendo do queijo que você vai fazer. E daí você começa a separar a parte sólida da parte líquida. Então, a parte sólida desse gel fica em pequenos grãos e ele vai soltando o soro, né? E daí você começa já a separar as duas fases. E daí a gente pega e põe isso numa forma. Essa forma vai dar o formato do queijo. E tem formas pequenas, né? Formas que vão dar queijos de, 100 gramas, e tem formas que vão dar queijos de 10 quilos, 12 quilos, aqui no nosso caso. E daí você pega essa massa, né? Coloca nessa forma, e daí vai continuar o processo fermentativo do queijo. Então o queijo, ele, no nosso caso aqui, a gente começa ele de manhã, começa às 7, aí faz tudo isso que eu falei, bactéria, põe a enzima, corta, agita ele, separa o soro da parte sólida, dos grãos, informa, e daí a gente informa geralmente meio-dia, 1h da tarde, e ele passa a tarde toda em cima da mesa, na forma, fermentando. Então ele precisa ficar em temperatura ambiente para ter uma fermentação legal. E daí no dia seguinte a gente volta aqui para a queijaria, pega o queijo que foi feito no dia anterior e salga esse queijo. E daí quando a gente salga esse queijo para um tanque de salmoura, né, que é uma solução de água com sal, e nesse processo a gente mede o pH do queijo para saber se ele teve uma fermentação legal, e daí a gente coloca ele na salmoura, e daí quando a gente coloca na salmoura, a gente quase que interrompe o processo fermentativo, porque as bactérias não gostam de sal, então a fermentação aí, que está num ritmo legal, ela vai reduzindo e vai e daí para de fermentar, e daí o queijo vai para essa salga e depois vai para a câmara de maturação continuar o trabalho. Tem queijos que a gente só trabalha com queijos maturados, né? Mas tem queijos que ficam 10 dias maturando e tem queijos que ficam 3 meses, 6 meses, 1 ano maturando. Isso depende muito do estilo do queijo. Legal. E, bom, o processo em si, né, tem uma série de variáveis, tal, para você deixar o queijo do jeito que você quer, mas os ingredientes até que são comuns, né, não são... Talvez o coalho seja o que está um pouco mais longe, assim, do público leigo, né, da compreensão de onde vem, da origem, o que é o coalho e tal. Queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu sei que é curioso, e tem já algumas alternativas ao coalho de origem animal, né? Então, sei lá, não sei se falam coalho vegetal, enfim. Queria que você falasse um pouquinho disso também. A gente precisa, e faz parte do nosso trabalho aqui no Pé do Morro, desmistificar um pouco o queijo, né? Então, quando você fala assim, pôs bactéria no leite, né? A gente muitas vezes não associa essa bactéria, mas ela é super comum pra gente, né? Então, são vários tipos de bactéria que você pode utilizar. E uma delas é, por exemplo, o iogurte, que a gente tem bastante contato e bastante acesso. Quando eu comecei a fazer queijo aqui, eu fazia queijo com o iogurte que eu comprava no mercado. E funciona perfeitamente. Iogurte é um tipo de bactéria. Kefir, né, é outro tipo de bactéria. Coalhada, apesar de ser bem parecido com o iogurte, é outro tipo de bactéria. E a gente conhece alguns queijos de nome, né? Então, por exemplo, o queijo da canastra, que a gente sabe que
que é um queijo bem conhecido aqui no Brasil, que usa um tipo de bactéria que chama pingo, e outros por aí. E bom, esses é a gama de bactérias que a gente pode colocar no queijo e que a gente tem relativo fácil acesso a isso. O coalho, se você morar no interior, você também tem fácil acesso. O coalho a gente compra, sei lá, dá para comprar em loja agropecuária, né, que tem bastante. E a gente compra de uma fornecedor de insumos queijeiros, né? E o nosso coalho é um coalho animal. É um coalho que é extraído. Bom, deixa eu falar antes. O suspense, hein? Coalho, a gente também tem contato com isso, mas a gente não sabe, né? O coalho, ele é produzido dentro do estômago de mamíferos. Então, nós temos coalho. Nós temos coalho. A gente tem bem pouco agora, né? Mas quando a gente é bebezinho, a gente já produziu, a gente tinha bastante coalho, e inclusive a gente já produziu bastante queijo. Quando um bebê bebe leite, né? E depois ele gorfa esse leite, nada mais é do que um queijinho. O nosso organismo... Mas é bonito, o nosso organismo, ele é super eficiente, né? Então o leite, que tem mais ou menos 87% de água, é muita água, o nosso organismo, ele toma esse leite, aí ele seca o leite, ele separa, isso que eu falei que a gente faz aqui na queijaria, o nosso organismo faz também. Ele solta as enzimas, né? Então ele solta o coalho no leite, aí esse leite meio que vira um queijo dentro do nosso estômago e a gente digere a parte sólida, e não o leite, a gente digere a parte sólida do leite. E bom, falei isso para dizer que o coalho é uma enzima que vem do estômago de mamíferos. E, no caso, né, a gente faz queijo de vaca e a gente tem o coalho bovino, que é um coalho que foi extraído do estômago de animais, de bovinos. Aí tem outros tipos de substâncias coagulantes, né? Tem um coalho que ele é feito em laboratório, então ele é usado um fungo com um fungo transgênico, né? Que daí ele se torna capaz de produzir uma substância que é coagulante. Isso você acha fácil no mercado. Inclusive o coalho, quem tiver interesse em fazer queijo em casa, o coalho de fácil acesso é um coalho que chama Estrela, que você acha nessas lojas agropecuárias, né? E é super tranquilo fazer queijo em casa, né? Desde que você entenda mais ou menos o processo e alguns princípios. Então dá para fazer com esse coalho Estrela, que é um coalho microbiano produzido em laboratório. Ou um coalho vegetal. Então, tem plantas que produzem uma substância coagulante também, substâncias que são coagulantes e tem outras características, né, para o queijo, que são super interessantes. E o queijo mais famoso, né, que as pessoas conhecem, que usa um coalho vegetal, é o queijo Serra da Estrela, que é um queijo português feito com leite de ovelha, que ele usa na receita uma planta que chama cardo, que coagula o leite também. Então esse seria um coalho vegetal. Então temos essas três opções: o coalho animal, o coalho microbiano e o coalho vegetal. E Érico, vou emendar duas perguntas ao mesmo tempo aqui, sobre o processo de criação dos diferentes queijos, né? Então, primeiro, dentro da possibilidade, lógico que eu sei que deve ter muitas variáveis, né? Não deve ser tão simples, mas com a base, digamos assim, de ingredientes, o processo comum, como você consegue criar tantos queijos diferentes, né? Então, como funciona isso? E aí, nesse sentido, queria te perguntar como você se inspira para criar os seus diferentes tipos de queijo. Como que é esse processo para você? Tá. Bom, os tipos diferentes de queijo, né? Assim, é meio fácil você ter queijos diferentes, porque qualquer variável que você muda o queijo no final. Então, eu falei de forma super simples aqui, né? Mas se você
se você coloca essa bactéria numa temperatura ou em outra temperatura, vira um outro queijo. Se você corta esses grãos maior ou menor, vira um outro queijo. Se você agita esses grãos mais ou menos, vira outro queijo. Se quando você informa, esse queijo está a 35 graus ou 40 graus, vai virar outro queijo. Se você matura de um jeito, matura de outra, vai virar outro queijo. Então, assim, é tanta variável que, assim, é muito fácil ter queijos diferentes. O difícil é manter um padrão minimamente aceitável. A gente fala muito disso. Nós somos pequenos produtores, né? Então a gente processa 350 litros por dia, que dá mais ou menos 35 quilos de queijo por dia, na média. E a gente, sendo pequeno, né, a gente tem uma estrutura menor e tudo mais, e tem alguma variação nos nossos queijos. O que a gente faz é trabalhar com essa variação, né? Então a gente quer que vai ter uma variação, mas a gente tenta ter uma variação, assim, aceitável para o nosso padrão, uma variação menor, uma né? Margem. Uma margem. Então a questão, né, desses pequenos produtores, tem a gente, mas tem muitos outros, né? É trabalhar com essa margem de variação aceitável para cada um. Sei lá, isso muda de produtor para produtor. E os nossos queijos aqui, a gente foi desenvolvendo com o tempo, né? Hoje a gente tem 6 tipos de queijo e fomos desenvolvendo com o tempo, dentro daquilo que é possível para a nossa realidade. Então, condições de maturação, por exemplo, ou de característica de leite, né? Que tem leite de animal que se alimentou de pastagem, que é o leite que a gente foca inteira aqui, né? Tem leite de animal que se alimentou de silagem, que tem outras características. E bom, dentro da nossa realidade, a gente foi desenvolvendo os nossos queijos. A gente tem um queijo Lua e um queijo que chama Sol, que acho que foram os primeiros queijos que a gente teve. Depois a gente fez um queijo que chama Piá. Foi um queijo que a gente fez para um projeto que chama Filhos do Queijo, de uma loja super bacana em São Paulo, que eu fui meio que padrinho desse projeto. É um projeto de treinamento no mundo queijeiros para jovens, né, de São Paulo. E eu fui meio que padrinho dessa turma, e por causa do projeto Filhos do Queijo, eu batizei o queijo que a gente desenvolveu de Piá, que é menino, né, moleque, mais usado no sul. Aí do Piá, que é um queijo de casca escovada, a gente falou, vamos ver o que acontece se a gente deixa de escovar essa casca, e virou granito, que é outro queijo com outros sabores, outra textura, mas que veio da mesma base do Piá. E daí depois disso veio o queijo quina, que é um queijo macio, um queijo que fala que é um queijo de entrada, né, que é um queijo suave, com uma textura legal, que derrete bem, né, que agrada a todo mundo. E por último veio o quark, que é um queijo de coagulação láctica, que é meio que um outro processo desses que eu falei, e é um queijo mais cremoso de passar no pão. E, bom, você me perguntou como que a gente vai desenvolvendo, né? O porquê que a gente vai desenvolvendo. Dentro dessa nossa linha de queijos, eu penso em uma tábua de degustação. Então eu tenho meus 6 queijos numa tábua de degustação e eu penso muito no sabor. Então, que sabor que eu quero ter nessa tábua de degustação? E esses 6 queijos que a gente produz são 6 queijos que têm uma função nessa tábua. Então, são queijos que o Lua e o Quina são queijos de entrada, então são queijos mais suaves, que agradam todo mundo. Depois a gente tem queijos intermediários, tem o Piazinho e o Granito, que é a mesma, é quase uma experiência meio lúdica, assim, de você experimentar um, experimentar outro e entender as diferenças, perceber as diferenças. Depois a gente tem o Sol, que é um queijo mais complexo, maturação mais longa, né? E o Quark, que é um queijo mais ácido, que meio que quebra um pouco essa harmonização, essa harmonia da tábua. E é mais ou menos isso, eu penso no sabor e o que eu quero apresentar, né? Que tipo de tábua que eu quero ter. E daí a gente parou nesses 6 queijos, talvez a gente desenvolva mais um mais para frente, mas por enquanto a gente está super feliz com essa nossa variedade. Eu ia te perguntar, Érico, já aconteceu de você
fazer alguma experiência, né, para chegar num determinado queijo, gostar e depois não conseguir repetir aquele resultado que você tinha atingido? Já. Na verdade, assim, lembra a margem que a gente falou, né, de variação, né? Tem um dos queijos que é o quina, que a nossa margem foi além do que a gente gostaria. E a gente está agora trabalhando para ela voltar uma margem aceitável. E estamos super felizes com os resultados aqui, mas a gente passou um tempo produzindo ele um pouco fora do que a gente gostaria. Então isso acontece mesmo. Todas as variáveis que eu falei, né? A gente um exemplo muito claro é o seguinte: como o queijo ele fica, como eu falei, na mesa de um dia para o outro fermentando, e tem tudo a ver com temperatura. A gente tem queijo no verão e tem queijo no inverno, muda, né? Porque a temperatura ambiente muda completamente, então muda a maturação, muda a fermentação do queijo também, né? Então, numa dessas que o quina acabou ficando muito fermentado e ele muda de textura. Se o queijo é mais ácido ou menos ácido, a textura do queijo muda. Então isso aconteceu com o quina e agora a gente voltou para o quina original. Geralmente, né, quando a gente fala sobre variedade de queijo, sobre maturação, sobre queijos autorais, a gente acaba encarando o queijo como uma grande coisa, né? Sei lá, a gente vai consumir ele num momento especial, comer ele puro, enfim. Mas o queijo, ele não necessariamente a gente precisa ter essa relação mais formal com ele ou comê-lo puro sempre, né? Queria que você falasse um pouco disso e também sobre a popularização do queijo, né? Principalmente desses mais incrementados, desses que têm uma certa história, um certo trabalho em cima. Você poderia contar um pouco disso? A gente tem que conversar um pouquinho sobre história dos alimentos, né? O queijo é um alimento de fazenda. Então, é bem o que eu vivi na Suíça. Imagina só, né? Na Suíça ou em outros países que você tem neve, sei lá, por 3, 4 meses no ano. Como que você cria um animal, né? A vaca, ela come 30, 40 quilos de capim por dia. Em um mês, ela come mais de alimento. Imagina só você produzir toda essa quantidade de alimento para alimentar a vaca. Então, o queijo é um alimento assim que originário na fazenda para guardar aquele leite que era produzido em períodos de mais pasto, né, de mais alimento para os animais. E a maturação veio para isso, você conseguir guardar esse leite de uma forma legal que ele ficasse bom em um mês, 6 meses, 1 ano. Então é uma coisa simples, né? Assim, é um alimento simples que ele foi maturado para aguentar o tempo de maturação. E a gente precisa entender essa realidade. Lógico que a gente na cidade, a gente está longe, né, das fazendas, mas a gente precisa de certa forma se reaproximar e entender o alimento que ganhou essas novas características, né, com técnicas de maturação, mas que é um alimento simples. E receber esse alimento na nossa mesa, entendendo que é um alimento fermentado, que passou por um processo de maturação e que isso desenvolveu os sabores. Lógico que tem a complexidade, né, da produção, da maturação e tudo mais, mas assim, de certa forma é um alimento simples que está lá na nossa mesa, com sabores super interessantes, e a gente precisa usar esses sabores, né? A gente come muito tábuas de queijo, né? Então faz um evento, né, para fazer uma tábua de queijo com vinhos e amigos e tudo mais, mas é para você comer no seu dia a dia, né? Um pedaço de queijo. Eu brinco muito, né, que o quina é o queijo que a gente desenvolveu para eu comer meu misto quente de manhã.
que é um queijo que vai super bem, derrete super bem, e das pessoas falam assim, pô, usar um queijo desses para fazer um misto quente? Eu falo, não, sim, eu tenho que usar um queijo bom para fazer um misto quente. Quando a gente cozinha com ingredientes bons, né, o resultado fica bom, acaba saindo bom. Se a gente cozinha com ingredientes não tão bons, né, o negócio sai uma porcaria lá no final, sai sem sabor, né, e essa reconexão com o campo, com a produção, com o alimento, né, isso é muito importante dentro do nosso trabalho, exatamente para isso, para queijo, entender o que a gente está comendo, mas comer isso sem muita pompa, né? Sentar e comer o queijo, entender e falar, pô, é um queijo bom, e comer, simplesmente comer. Mas independentemente disso, né, tirando essa questão, desmistificando um pouquinho, né, essa crença de que o queijo artesanal, o queijo mais complexo, precisaria passar por esses rituais menos informais, tem uma questão de harmonização que é interessante a gente saber para aproveitar melhor os sabores que você falou. Quais são as dicas básicas assim, de harmonização? Não, com certeza, isso com tudo, né? O queijo talvez crie toda essa pompa e daí faça a gente pensar nisso, mas os outros alimentos também, né? Por exemplo, né? E a gente faz a harmonização desde sempre, é que a gente não percebe. Mas a gente come torresmo ou tá num churrasco, né? Come uma linguiça, a gente come ela com limão. A gente espreme um limão em cima e a gente não pensa nisso, né? Não pensa que a gente está colocando a acidez do limão num alimento com gordura, que é a linguiça, a panceta, né? O torresmo. Mas essa é uma harmonização. E legal você ter falado isso, André, porque é a mesma coisa com queijo, né? Você não come a linguiça e fala, nossa, olha essa linguiça, vou harmonizar com limão. Não, você pega e põe o limão e come a linguiça com limão. E o queijo é a mesma coisa. Então, quando a gente vai montar uma tábua de degustação, de harmonização, o que a gente faz? Eu gosto sempre de pegar uns 3 queijos, 2 ou 3 queijos com texturas diferentes e com sabores diferentes, então que a gente consiga ter uma evolução. Então é legal ter queijo mais suave, queijo intermediário e queijo mais forte. Aí você tem uma evolução na tábua. O queijo, assim como o torresmo, ele tem gordura. Então a gente precisa de um elemento ácido para harmonizar com o queijo. No geral, a gente fala muito de vinho tinto, né? Mas o tinto não funciona muito bem para o queijo. O que funciona bem para o queijo é vinho branco e vinho rosé, que são vinhos que têm uvas menos maduras e que têm uma presença mais forte de acidez. Então, é isso, os 3 queijos, 1 ou 2 vinhos, né? Cerveja vai super bem com queijo também. E a cerveja, ela é mais variada que o vinho, né? Tem muitos estilos de cerveja. Então, é super bacana brincar com diferentes tipos de cerveja. Sempre pensando nisso da acidez, da doçura, né? Então você tem malte caramelado, né? No vinho você tem tanino, né? E fazer brincadeiras com isso. É legal você ter pão, então o pão ele ajuda, né? Você meio que zerar os sabores na boca. E também, se quiser ter um outro elemento ácido, uma fruta, né? Uva vai super bem, né? Figo vai bem. Frutas doces também, né? Frutas cristalizadas, damasco. Eu não acho que a gente tem que fazer isso toda vez, mas a gente precisa entender o alimento, prestar atenção que sabor que ele está aportando na sua boca e ver como isso se comunica com queijos e com bebidas, com vinho. Eu sou muito a favor de fazer essa experiência mais lúdica de você pegar esses 5, 6 elementos na sua mesa e ir testando, entendendo o que você gosta mais, de que forma que você gosta mais, e vai ser uma experiência super bacana, descontraída e que você vai harmonizar cada vez mais simplesmente pela prática. Então, em linhas gerais, né, como que a gente faz a harmonização. E aproveitando, tem várias iniciativas de pessoas, né, no Instagram, né, ajudou muito nisso, que ajudam você a entender os alimentos, né, entender os sabores, entender como harmonizar isso. A gente participa de um projeto, então tem a nossa página no Instagram, o Pé do Morro, né, que a gente fala um pouco, e a gente tem um outro projeto que chama Intergaláctio, que é
ele tem duas ideias, né? A gente fala muito sobre queijo, sobre comer queijo, e fala muito sobre fazer queijo, né? Então, para quem tem interesse, quer de repente começar uma produção ou quer simplesmente fazer queijo em casa, a gente tem cursos e tudo mais, a gente fala bastante disso nessa página. Tá dando uma fome e uma sede, rapaz, esse assunto aí de queijo com cerveja. Vou dar uma harmonizada logo mais, né? O Érico, a gente está falando bastante do queijo, dos processos e tudo, mas queria entender um pouquinho também da sua rotina. Como é que você hoje continua 100% envolvido em todos os processos da fabricação aí dos queijos? Como que é o seu dia a dia? E quais são os planos para o futuro que vocês têm, já que você comentou que vocês estão bem satisfeitos com a gama hoje de queijo que vocês estão produzindo? É uma boa pergunta. Seguinte, quando eu comecei, até interessante, né? Quando eu comecei, eu lembro que a gente estava projetando aqui a queijaria, a gente reformou uma pequena casa que a gente tinha aqui no sítio e transformou numa queijaria. E a gente estava pensando, né, na estrutura, em banheiros, por exemplo, né? Aí a gente conversando com o veterinário, que é quem assina o projeto, ele falou, não, mas você tem que ter 2 banheiros. Eu falei, 2 banheiros? Mas eu que vou trabalhar na queijaria, né? Ele falou, não, você tem que ter 2 banheiros, masculino e feminino. Eu falei, tá bom. E hoje a gente tem 4 pessoas trabalhando aqui na queijaria na produção, quer dizer, são 3 pessoas trabalhando na produção, e a gente recebeu uma estagiária agora em janeiro, de um colégio técnico em Laticínios, então atualmente estamos com 4. E uma pessoa no escritório. Então, com o tempo, né, quando você vai crescendo, né, e se a gente produz 35 quilos de queijo por dia, em um mês a gente está produzindo mais de 1 tonelada, né, você tem que produzir todo esse queijo, maturar todo esse queijo, você tem que embalar todo esse queijo, vender todo esse queijo, entregar todo esse queijo. Então, assim, são muitos trabalhos envolvidos que vêm junto com a produção, né, com a simples produção do queijo. E isso, com o tempo, fui percebendo que eu precisava de cada vez mais ajuda. E hoje a gente tem essas 3 pessoas na produção. A Amanda, que é uma menina que estudou, veio do Rio de São Gonçalo, e é técnica em laticínios, e hoje toca queijaria, assim, fantasticamente. Então, meu braço direito na produção. A gente discute bastante coisa, mas ela que toca o dia a dia aqui na queijaria. Tem a Andressa, que toca a parte do escritório, né, que faz todo o contato com os clientes, que a gente trabalha muito junto, né, mas assim, então eu fui aos poucos formando pessoas que estariam naquela área todos os dias, né, que trabalhariam efetivamente com isso todos os dias, mas eu fico também com vários chapéus, né, então assim, estou na produção, estou no escritório, estou no sítio, né, no campo, né, então com as vacas e com o capim, lembrando que a gente tem que produzir capim, produzir todo o alimento para as vacas, ordenhar as vacas, então todo esse trabalho, né, então eu tô meio que me tornei um gerente. E hoje sou eu, né, que tenho esse papel no sítio todo de estar envolvido em todos os processos, mas não diretamente, né, na produção, mas sempre estando envolvido para as coisas funcionarem harmonicamente aqui dentro. E Érico, você falou da formação das pessoas, né? Quem tiver interesse, né, em seguir esse caminho, se tornar um mestre queijeiro, quais são os passos, assim? Bom, a gente tem escolas no Brasil, né? Então, a Amanda, ela veio de um colégio que chama Nata, no Rio, em São Gonçalo, que é um técnico em laticínios. Tem outro que chama Cândido Tostes, em Minas. E tem outros cursos, né, de queijo por aí que não sejam técnicos, né? Então, dá para aprender muito nesses cursos. No meu caso, foi meio que empírico, né? Eu fui atrás dessa experiência, e daí quando eu voltei para cá, para o Brasil, aí sim que eu fui estudar muito, né? Que contratei a Amanda, que é uma técnica, eu contratei o Nicolas, que é outro técnico que veio antes da Amanda, e daí a gente foi somando, né, meu conhecimento empírico com o conhecimento técnico deles. E tem algumas outras iniciativas. Então, por exemplo, nosso curso, o Intergaláctio, é um curso que dá para você aprender. Tem a loja de queijaria, que tem cursos, que oferece cursos também para você aprender a fazer queijo. Tem bastante pessoa legal fazendo queijos legais e disposta a
ensinar. Isso, sei lá, há 5 anos era completamente diferente, não preciso nem há 10, 15 anos, há 5 anos já era um conhecimento que você não conseguia, você tinha que buscar ou nesses cursos técnicos ou buscar fora do Brasil. É um mercado em expansão, e expandindo muito rapidamente o mercado de queijos, tanto de produtores de queijo, quanto de lojas de queijo, né? E de conhecimento queijeiro, né? Então as lojas estão aprendendo, os produtores estão aprendendo, os restaurantes estão aprendendo a trabalhar com queijo. Isso é muito legal, que a gente valoriza nosso produto. Aqui em São Paulo, que não é um estado com tradição queijeira, né? A gente participa de um grupo que chama Caminho do Queijo Artesanal Paulista, que hoje tem 13 queijarias nesse grupo, que produz, sei lá, deve produzir... hoje deve estar batendo 140, 150 queijos, todos esses produtores, queijos diferentes, né? Então isso é muito legal. Tem os nossos queijos, mas se você olhar para o lado, tem outra fazenda, outro produtor com outros queijos, né? A gente tem 6, ou tem outros 6, outros 10 queijos, então tem queijo para tudo quanto é muito legal. E aproveitando que você falou, né, de pessoas no passado não tinham muitas opções, tinham que ir para fora e tal. Voltando para a sua experiência na Argentina, na Suíça, na Alemanha, imagino que, né, tenham acontecido situações engraçadas, curiosas. O que te marcou dessa mistura de culturas, de pessoas que você foi conhecendo, e também de línguas, né? Porque você fala várias línguas, como que foi esse choque de culturas aí? Aí acho que vem das línguas, né? Vem minha preparação para ser um executivo de uma multinacional. Isso me ajudou muito, né? Porque eu consegui ir para os lugares me comunicar bem. Eu sempre gostei muito de conversar, sempre fui muito curioso. E a língua é uma ferramenta que tornou isso possível. Tornou possível ir para a Argentina, tornou possível ir para a Alemanha e para a Suíça, né? Mas, por exemplo, eu não fui para a França porque eu não falo francês, mas falo alemão. E eu não sei se isso foi... Não, mas foi consciente, sim. Quando as propriedades que eu escolhi trabalhar são propriedades pequenas, familiares, né, que tinham mais ou menos um perfil do que eu queria ter aqui. Foi incrível, né? Esse é um aprendizado muito legal, porque na Argentina a propriedade funcionava de um jeito, na Alemanha de outro jeito, na Suíça de outro jeito, e as 3 propriedades funcionavam. Então na Argentina, por exemplo, a gente acordava às 8 da manhã, a gente começava a trabalhar, até meio-dia e meia a gente parava, ia todo mundo junto almoçar, todo mundo junto fazer o almoço, a gente almoçava junto, tomando vinho, né? E sei lá, o almoço durava até umas 3 da tarde, e daí ia cada um pro seu canto até às 5 horas da tarde, né? Então a siesta que, sei lá, eu achei que os caras dormiam 15 minutinhos, né, sei lá. Não, é do almoço até às 5 horas da tarde. Então ninguém faz nada, todo mundo vai descansar e depois volta, trabalha das 5 às 8. E funciona. Essa coisa coletiva do almoço e da siesta funciona. Aí eu fui para a Alemanha. É uma fazenda que hoje deve estar com seus 40 anos quase de fundação, que foi fundada por 5 casais. Então tinha o casal do leite, o casal do queijo, o casal dos legumes, o casal dos porcos, e cada um tinha sua unidade de negócio dentro da fazenda. E a gente almoçava sempre na casa de um, ia revezando, né? Tem as pessoas que cuidam das pessoas, né? Então essa estrutura precisa existir numa fazenda e funciona nesse modelo. Na Suíça era uma família que vivia junto, todo mundo fazia tudo e funcionava também. Então foi muito enriquecedor eu poder ver essas 3 propriedades funcionando, com famílias diferentes, pessoas diferentes, em países diferentes, e tudo bem, Isso traz assim uma certa liberdade, né, da gente criar o nosso modelo aqui e saber que ele vai funcionar também. E não teve nenhum mico que você pagou? Conta um caos aí. Bom, o primeiro caso, a gente morou, na Suíça eu morei em 2 casas. Então eu cheguei lá, fiquei na casa da família, no vale, na cidade, né? E o vale é a parte baixa, só que lá a parte baixa ela tem 1000 metros de altura. Aí eu fiquei 2, 3 dias na casa, até a gente subir com as vacas. E subir com as vacas é super bonito, é super tradicional, é uma festa, né? Aí enfeitam as vacas.
e daí as vacas saem da fazenda e vão até os Alpes. Isso foi um percurso de 10 quilômetros e passeando assim pela rua, muito legal. Bom, e daí a gente chegou na primeira casa que a gente morou. Aí nessa casa, ela ficava a 1.400 metros de altura, e o curral dessa casa ele tinha sido reformado. Então, tinha o curral, e na Suíça é super interessante. Assim, a prioridade são as vacas, a prioridade é o curral, a casa é o meio que acessório. Bom, então a gente foi para lá, foi com as vacas, e a gente ficou lá trabalhando um tempo, só que o banheiro da casa era fora da casa, era junto do curral. E o banheiro não tinha parede no começo. Bom, em determinado momento eu sempre tentava ir no banheiro, né, quando tinha menos gente circulando, mas em determinado momento tava eu lá, aí passou meu chefe, ele, tudo bom? Eu, tudo bem? Mas isso acontece muitas vezes em ambientes corporativos até hoje. Que bom. E a outra, bom, e daí nessa casa tinha o banheiro, né, e assim, não é que não tinha porta, né, não tinha parede, era um vaso no meio do pasto, assim, né, e o banho, o chuveiro ficava na sala do leite, então tem o curral, e daí a gente tira o leite das vacas, ele é canalizado, né, e ele vai para um tanque, né, então tudo hermético, tudo fechado, e a água quente que tinha lá é água quente para lavar os equipamentos do leite, a ordenha. Então era nessa água quente que a gente tomava banho também. E a minha chefe, né, a Karen, ela tomava banho, eu descobri isso depois, né, mas ela sempre dava preferência de tomar banho quando eu tava ordenhando, porque daí eu não ia entrar lá, né, mas num desses dias eu tava ordenhando, tive que entrar lá para pegar sei lá o que, e tava ela tomando banho. E é cultural, né, e assim, ela tava tomando banho, qual que é o problema, né? Aí eu passei, peguei o que eu tinha que pegar, fiz o que eu tinha que fazer e voltei para ordenha, para os animais, como se nada tivesse acontecido. E isso, assim, a gente tem que pensar com a cabeça fazendo isso. E tá tudo bem, então tá tudo bem, né? A gente tá dentro da cultura de um outro país, de outras pessoas. E isso é legal a gente pensar também que tem muitas coisas também que a gente acha que são problemas na nossa cabeça, né? Só. É verdade. Bom, aproveitando que você está falando dessa questão de cultura, de região, né, da importância dos costumes e tal, a escolha do nome, né, do Pé do Morro, também foi uma decisão ali por preservar a região ali, né, o sítio, um pouco da história das pessoas, dos ingredientes, de toda a cultura que tem ali da região de Cabreúva onde vocês estão. Você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre a escolha do nome, do conceito por trás do Pé do Morro? Legal essa pergunta, André. É exatamente isso. A gente está localizado na cidade de Cabreúva. A gente está 80 quilômetros de São Paulo, mais ou menos, então super perto de São Paulo. E a gente está numa mancha verde enorme do lado de São Paulo. Se a gente olhar o mapa do estado de São Paulo no GPS, a gente vê a cidade, né, e todas as cidades em volta, Sorocaba, Campinas, Jundiaí e tudo mais, e a gente vê um pedaço enorme verde que é onde a gente está inserido, que é a Serra do Japi. Então, na Serra do Japi, a gente está num local na Serra do Japi que chama Pé do Morro, que é um lugar super especial, que a gente gosta muito, é no final de uma estrada já subindo a serra. Então a gente está a 1.000 metros de altura aqui. E a gente quer levar isso para o queijo, porque a vaca ela come o pasto, ela está nesse ambiente, então a vaca é um animal que gosta de clima frio. Então aqui a gente está ao redor da mata, é um ambiente mais fresco, isso é bom para as vacas, é bom para as uvas, é bom para a maturação dos queijos, é mais estável para uma fermentação de queijo, e a gente quer transportar isso para a nossa marca, né, para as lojas que consomem os queijos, para as pessoas que consomem os queijos, para os restaurantes. Então a gente leva isso no nome também. Então o nome do nosso bairro, que é Pé do Morro, na estrada Pé do Morro, virou o nome da nossa empresa, né? Então a gente chama de Pé do Morro. Também é interessante falar que
Muitas pessoas me chamam de a Pé do Morro, né, a queijaria Pé do Morro, mas a gente não acha que a gente é a queijaria Pé do Morro. A gente é um projeto que chama Pé do Morro, que faz queijos, inclusive. Então aqui a gente tem uma horta, a nossa alimentação, nossa, da minha família e das pessoas que trabalham aqui, muita coisa vem da horta, né? Então a gente compra muito pouca coisa, verdura, né? A gente não compra, a gente usa tudo que a gente produz aqui. Os queijos são todos feitos aqui, o leite é feito aqui, o pão de queijo é feito aqui, o pão é feito aqui, o vinho, né? Às vezes a gente faz algum tipo de vinho, né? Ainda muito pouco, mas a gente faz aqui. O iogurte é daqui, a banana é daqui, a manteiga é daqui, a geleia é daqui. Esse nosso estilo de vida que a gente quer passar para as pessoas que gostam do nosso projeto. Então a gente abre as nossas portas aqui todo sábado e domingo para quem quer visitar aqui. A gente funciona como a gente tem um brunch aqui, então a pessoa ela vem sábado e domingo, né, no período da tarde, ela pode escolher os queijos que ela quer, ela pode escolher o pão, a geleia, o doce de leite, a manteiga, a charcutaria de um amigo nosso, tem bebidas aqui, cerveja, vinhos também. Quanto mais a gente faz, mais a gente quer apresentar para as pessoas. E daí você vem, escolhe tudo aquilo lá, monta uma cestinha e senta aqui na nossa serra, no chão, né, na grama ou nas nossas mesas e pode desfrutar a comida que foi feita com o nosso terroir, com as nossas características, no terroir onde elas foram feitas, né? Então isso para a gente é super especial e a gente quer valorizar isso e mostrar para as pessoas que isso é possível e que é possível do lado de São Paulo, né? Você sai da sua casa, em 1 hora você está aqui, pode tirar o sapato, colocar o pé no chão, comer um queijo feito naquele mesmo lugar. Isso para a gente é muito grande e esse é grande parte do nosso conceito. Eu falo que o queijo, apesar de eu ter falado aqui mais de 1 hora agora sobre queijo, mas o queijo não é o fim do nosso projeto. O queijo é um meio da gente ter o projeto, da gente gerar uma renda, ter um faturamento e poder convidar as pessoas para virem aqui experienciar tudo isso através do queijo. Então ela vem aqui, pode respirar o ar da serra num lugar confortável, gostoso, comendo o que foi produzido aqui por causa do queijo. Então um queijo é um meio do nosso projeto existir e não um fim por si só. E o Érico, além do queijo e dessas outras coisas relacionadas à gastronomia, que a gente já conversou um pouquinho, qual é uma outra paixão sua? Eu gosto muito de... Bom, tá dentro desse bolo aí, vamos ver se você aceita. Mas eu gosto muito de pessoas, né? De conversar, de descobrir, de viajar. Eu tô tão inserido no projeto que não consigo muito viajar e encontrar muitas pessoas, mas tem acontecido no inverso, né? Em vez de eu viajar, as pessoas estão vindo aqui e eu estou encontrando as pessoas aqui. E acho que essa vontade de mostrar coisas interessantes, né, de apresentar coisas interessantes para as pessoas, também é uma das justificativas da gente ter esse projeto, ter essa produção e receber bastante gente aqui. Mas não foi isso que você perguntou, né? Não, mas vale também, ué. Mas uma coisa que eu gosto muito é viagem. Eu sempre viajei muito, né? E sempre gostei de fazer trilhas, né? E de esportes, de me desafiar, né? Fazer travessias em montanhas e tudo mais. E isso é uma coisa que eu gosto muito, que não tenho feito, mas que está no plano para eu retomar. Agora talvez em 2022. E a gente tem montado uma estrutura tão legal aqui que o último ano, né, 2021, foi possível eu sair um pouco mais daqui, né, já conseguia deixar a coisa funcionando sozinha, e agora acho que esse ano eu vou conseguir até mais e poder me divertir com outras coisas além aqui da produção. Estamos chegando naquele momento do nosso episódio do Icebreaker, da pergunta surpresa aqui. Está preparado? Podemos fazer com você? Vamos lá. Então, vamos sortear uma aqui, tomara que seja boa. Se você fosse fazer uma faculdade hoje, que faculdade você faria? Foi boa essa carta aí, viu? Porque eu falo que
Eu quase cursei agronomia. A primeira faculdade que eu passei quando eu estava prestando universidade, né, prestando vestibular, foi agronomia, mas eu acabei não indo cursar. E hoje eu falo que... Hoje eu penso, né, para mim está muito claro, se eu tivesse feito agronomia, ia ser muito bom. Se eu tivesse feito veterinária, ia ser muito bom. Se eu tivesse feito engenharia de alimentos, ia ser muito bom. Engenharia de produção ia ser muito bom, mas eu fiz administração e é muito bom. Então, assim, a faculdade que você faz, o que você estuda, acho que é super importante para a formação da pessoa, mas no final das contas, o curso que você faz, ele não é tão importante, porque você vai acabar achando o seu caminho, né? E a faculdade, ela te dá as ferramentas para você chegar lá, né? Mas você vai chegando lá do jeito que for. Mesmo sem ter feito agronomia, que era para eu ter feito, acabei vindo morar no campo, virei um produtor rural e estou tirando meu sustento hoje da terra. Eu concordo 100%. Acho que tem algumas profissões, a nossa, por exemplo, aqui, eu e o Conrado, fizemos comunicação, publicidade e tal. Muito do que a gente aprendeu na faculdade serve muito mais como repertório mesmo, para a gente aprender a buscar coisas novas depois que você sai da faculdade, do que, de fato, questões técnicas que a gente aprendeu lá, que a gente aplica hoje, né? Porque é tão dinâmico esse mercado, essa área, que se você, né, não tiver uma preparação para buscar seu próprio caminho, é aí que você não vai conseguir chegar lá. Mas a faculdade em si, né, o aprendizado técnico e tal, é no dia a dia, com a mão na massa mesmo, que a gente vai desenvolvendo. E aí você falou, né, você aprender a buscar, a encontrar, né, mas isso você vai achando no caminho. Isso aí. Bom, a gente tem uma última pergunta aqui, também clássica do Polaris, que é uma recomendação que a gente pede para o nosso convidado de um livro e um filme. Quais seriam suas recomendações? Tava ouvindo os outros episódios e estava pensando nisso, né? Quando eu fui para a Argentina, eu morava lá na Argentina numa casinha feita com paredes de barro, né? Então com taipa. Era uma experiência muito legal, né? E eu fui completamente de mente, peito aberto, né? Para receber o que tivesse pela frente. E é muito legal quando você baixa assim suas guardas, né? E você consegue simplesmente receber o que aquelas pessoas estão te oferecendo, que é o melhor que elas podem oferecer. E lá nessa casinha eu tenho uma memória muito clara de eu lendo um livro, que é um livro do Amir Klink, chama Paraty, Entre Dois Polos. Esse livro narra a viagem dele. O Amir Klink é um cara fantástico, né? Li depois outros livros dele, e narra a viagem dele, ele saindo de Paraty, indo para a Antártica. Ele passa um ano lá na Antártica, desse um ano, acho que ele passa 6, 8 meses congelado, sem sair do lugar, e ele planejou isso. Ele falou, não, vou ficar 6 meses lá congelado no mesmo lugar. E eu achei isso super bacana, né? Como ele planejou e trabalhou para isso, e passou por isso, né? Com todos os perrengues. Imagina você não ter contato com ninguém durante todo esse tempo. Mas isso mostra também que tudo é possível, né? E um projeto, e pode ser um projeto bem executado. Bom, e depois dele sair da Antártica, eles vai para o Polo Norte, depois volta para Paraty, como se ele tivesse, sei lá, passeando no shopping. É um cara que eu tenho muita admiração pelo trabalho dele, pelo desafio que ele se propõe e executa, né? Acho muito legal. Então, essa é a minha recomendação de livro. E filme, também, né, pensando aqui no meu projeto, tem um filme que é um filme super leve, né, mas eu acho super legal, que de certa forma acho que também me incentivou nessa jornada, que chama Um Bom Ano. Não sei se vocês já viram. É um filme com Russell Crowe, que ele é um investidor inglês. Vinícola? Da vinícola.
Ah, é legal, sim. E daí ele recebe uma herança, uma vinícola, né? E ele, assim que ele recebe, já bota para venda a vinícola, mas daí ele vai para a França, para a vinícola, para resolver algumas coisas e acaba mudando de ideia, né? Então, e na vinícola, né, nesse filme dá para você ver muito a presença do campo, né, da volta para o campo, de um produto, né, do vinho, né, porque tem mais de um vinho lá no filme, né, do terroir, o que é o terroir, as características que o solo, né, que a natureza imprime na bebida, da tradição. Acho que é um filme bem legal. É um filme leve, assim, né, mas que mostra isso. Show. E voltando pro livro, tem alguma coisa que você tá lendo agora ou não? Eu tô lendo um livro, que é um livro que a Maria Lídia, minha namorada, me deu, que é um livro que fala-se um pouco sobre a comunicação das árvores, né? Como que a natureza se comunica, então, através de raízes, de fungos, né? E é um livro super interessante e faz todo sentido, né, para minha realidade aqui. Quando você decide morar num sítio, né, morar na terra, morar no campo e produzir seu alimento, extrair da terra o seu sustento, você precisa se enxergar como mais um elemento naquilo lá. Você é só mais um ser dentro desse ambiente, né? E você precisa entender como interagir com tudo isso, né? E esse livro é super legal porque ele fala isso, como que isso funciona dentro de uma floresta com árvores diferentes se comunicando, né? E a floresta se desenvolvendo como uma só. É um pouco da forma que a gente também se enxerga aqui no pé do morro, onde a gente decidiu se instalar. Que demais, muito bom. E, Érico, bom, eu e o Conrado, a gente está devendo uma visita aí, né, em Cabreúva, no sítio. Tô quase com vergonha, já faz muito tempo que a gente conhece o projeto, os queijos são muito, muito bons, mas a gente, né, não teve essa experiência ainda de visitar o sítio. Então, pessoas assim como eu, que ainda não foram, qual é o seu site, o Instagram, enfim... Passa aí as informações. E até para quem quiser, né, seu queijo no restaurante, enfim. Sim, nosso site é pedomorro-japi.com, e daí lá tem um pouco da história, tem um vídeo bem legal, né, que é um vídeo que já tem alguns anos, mas fala um pouco da nossa essência, fala dos queijos e fala onde encontrar os queijos. Nosso Instagram também, a gente usa bastante o Instagram, tem bastante gente que acompanha o nosso trabalho por lá, e a gente fala, é uma ferramenta de comunicação muito, muito boa, né, porque ela é muito rápida. Então eu uso bastante o Instagram. E para visitar a gente funciona de sábado e domingo, das 13 às 17, e daí a gente funciona nesse esquema de brunch, né, a gente recebe vocês aqui, conta sobre os queijos, sobre os produtos, você escolhe o que você quer, monta uma cestinha e faz um piquenique com os nossos produtos no nosso jardim. E é uma forma super simples, né? Mas é uma forma legal. Antes a gente tinha um atendimento meio formal, de tipo uma cafeteria, né? E depois a gente mudou para esse outro formato e a gente adora ele, né? Porque deixa as pessoas muito à vontade aqui no sítio. Então, vocês estão convidados a virem. A gente experimenta os queijos juntos, fala um pouco mais sobre essa tábua que eu estava contando. Vai ser um prazer, e quem quiser vir também vai ser um prazer recebê-los. E lembrando que isso aí é parte do nosso projeto, é super importante para a gente receber bem e ter a melhor experiência para você poder se conectar com o ambiente e com os produtos aqui. Maravilha, muito bom, com certeza iremos. Érico, poxa, muito obrigado por esse papo super gostoso, divertido. Queria agradecer a sua disponibilidade, enfim, o kit que você deixou aqui pra gente, que tá realmente muito uma delícia. E é isso, cara. Se tiver alguma coisa que
a gente esqueceu de cobrir aqui, se você quiser falar, fica à vontade também. Queria agradecer, gente, é uma honra poder participar, poder falar sobre o meu trabalho, poder falar sobre queijo, né, e convidar as pessoas para visitar a gente. E uma coisa importante, eu falo visitar a gente, mas não é visitar a gente, né, é visitar o produtor que está no nosso entorno. É todo mundo, né, seja numa cidade ou no campo mesmo, né, tem sempre coisas acontecendo na nossa volta. E a gente precisa entrar em contato com isso, né? Então, sei lá, em São Paulo tem o Parque da Água Branca, que tem uma feira de orgânicos com produtores, né? Ou outras feiras que acontecem na cidade. A gente precisa conhecer, a gente precisa escolher melhor para quem que a gente dá o nosso dinheiro, né? Quem consome nossos produtos está financiando esse meu sonho, né? Acredita no que a gente está fazendo e está financiando esse meu sonho. E assim como tem o meu, tem um monte de outras pessoas legais por aí fazendo um trabalho super legal que merecem ser valorizados, né? Então, uma mensagem que eu sempre gosto de falar é isso: conheça o seu produtor, conheça quem está no seu entorno e valorize, consuma, compra, e cada vez mais a gente vai ter projetos legais acontecendo e mais opção para a gente consumir e se distrair e conversar e aprender. É isso. Maravilha. Valeu, Érico. Obrigadão. Obrigado, cara. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.